Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Everton Thiago e nós estamos aqui para mais uma aula de Biologia. Bom pessoal, não esqueça de se inscrever no meu canal para dar uma força aí, para animar o canal. E vamos lá, falar mais um pouquinho sobre histologia, sobre o tecido conjuntivo. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o sangue e a linfa, que são dois fluidos do tecido conjuntivo. Bom, o sangue ele é muito conhecido por nós, ou seja, é um líquido, um fluido transportado pelo sistema vascular sanguíneo de cor vermelha. Ou seja, quando nós cortamos um dedo ou nos arranhamos com algum objeto, sai aquele líquido vermelho e ele é o sangue. A linfa, ela é um subproduto do sangue e ela não é transportada pelos vasos sanguíneos. A linfa é formada pelo sangue, porém circulam os vasos linfáticos, que são vasos semelhantes aos vasos sanguíneos, porém eles ficam logo abaixo dos vasos sanguíneos. E eles formam o sistema linfático. A linfa ela possui um aspecto amarelo claro e ela é um pouco transparente. Basicamente, ali vai ter plasma, proteínas, lipídios e células de defesa do nosso corpo. Em relação ao sangue, nós temos aqui os componentes que formam o sangue. O que nós vemos como vermelho no sangue são as hemácias. As hemácias são células vermelhas do sangue. Elas correspondem a 40% do volume total do sangue. E a principal função das hemácias é fazer o transporte de oxigênio do nosso pulmão até todas as células do nosso corpo. Bom, porém, a maior parte do nosso sangue ela é formada pelo plasma. É uma substância aquosa, é como se fosse um líquido, e esse líquido é muito nutritivo para as outras células do sangue. Bom, o plasma ele está repleto de proteínas, sais minerais, lipídios, aminoácidos, ou seja, ele tem a função de carregar essas outras células pelos vasos sanguíneos e também tem a função de manter esse tecido nutrido e bem alimentado. Bom, o próximo que nós temos aqui, o próximo elemento figurado do sangue, são as plaquetas. As plaquetas elas estão relacionadas à coagulação do sangue. Por exemplo, quando acontece uma ruptura de um vaso sanguíneo, ou seja, ele é cortado, as plaquetas elas vão lá e formam uma rede, um emaranhado, para evitar que esse sangue saia dessa veia, desse vaso sanguíneo. E assim evita que haja hemorragia. Bom, e por último nós temos os leucócitos, que são células de defesa. Esses leucócitos que estão no nosso sangue, eles estão divididos em vários grupos, com funções diferentes. Bom, nós temos os neutrófilos, os eosinófilos, os monócitos, os basófilos e os linfócitos. Bom, todas essas células aqui fazem com que o nosso sistema imunológico consiga nos defender contra eventuais infecções, contra vírus, bactérias e assim por diante. Inscreva-se no meu canal. Pessoal, vamos lá, ó. Aqui nós temos uma tabela que representa um resumo dos tipos de leucócitos, né? Nós temos todos aqueles que eu mencionei para vocês agora há pouco. Aqui é o desenho, é o formato de cada uma dessas células, de cada um desses leucócitos. Nós temos depois a característica geral deles. Nós temos também a função e o valor de referência em relação ao sangue, né? Bom, primeiro nós temos o neutrófilo. As características geral dele é que ele tem 3 pequenos núcleos, ou seja, o núcleo dele é geralmente trilobulado. A principal função dele é fagocitar os elementos estranhos do sangue, ou seja, ele fagocita uma bactéria, um vírus ou qualquer outra substância estranha e ele vai fazer a destruição dessa partícula. Tem cerca de 1.800 a 7.000 neutrófilos por cada mililitro de sangue. O segundo que nós temos aqui é o eosinófilo. Ele tem o núcleo bilobulado. Ele fagocita apenas determinados elementos em doenças alérgicas ou provocadas por parasitas intestinais. Então, quando você está com algum problema intestinal, parasitas, né, há um aumento no número dessas células. Então, por exemplo, você vai fazer um exame de sangue e dá alterado os eosinófilos, pode ser que você tenha
alguma infecção intestinal. Ele tem cerca de 50 a 450 células por mililitro de sangue. Bom, o terceiro que nós temos aqui é o basófilo. Ele possui glândulas citoplasmáticas, né, muito grandes, chegando a mascarar o núcleo, ou seja, o núcleo fica escondido. A principal função dele é liberar heparina, anticoagulantes e histamina, substâncias vasodilatadoras liberadas em processos alérgicos. Ou seja, quando você tem uma alergia, fazer um exame de sangue, os basófilos serão os que estarão em maior quantidade. Normalmente eles estão entre 10 a 200 células dessa por mililitro de sangue. O linfócito, a principal característica dele é o núcleo dele ser condensado e ocupar quase toda a célula, ou seja, o núcleo dele é muito grande. Os linfócitos B produzem os anticorpos. Por exemplo, se você tem uma doença por vírus, uma gripe ou um coronavírus, é essa célula aqui que vai produzir os anticorpos para combater essas doenças. Ou seja, quando o seu corpo produzir um anticorpo, é o linfócito B que fez isso. E os linfócitos T eliminam células infectadas. Ou seja, o linfócito T ele não vai produzir anticorpos. Ele vai matar suas próprias células que estejam infectadas. Imagine lá, você está com infecção viral. Daí, o seu corpo está produzindo linfócitos B para matar o vírus. Porém, tem muitas células que estão doentes. O linfócito T vai lá e mata essa célula e já resolve o problema. Normalmente estão entre 1.000 a 4.000 células por mililitro de sangue. E por último, nós temos aqui o monócito, que tem o núcleo em forma de rim. Essa é a principal característica dele. E ele tem a função de fagocitar bactérias, vírus, fungos e restos de células do corpo. Ou seja, até mesmo restos de células do nosso corpo, ele fagocita para fazer a limpeza. Quando passa para os tecidos conjuntivos, formam os macrófagos, que realizam a fagocitose. Para quem não lembra, a fagocitose, foi citado tanto aqui quanto nos dois primeiros, ela é o processo que você engloba uma partícula que está dentro ali próximo àquela célula e ela é destruída, ela faz a digestão. A fagocitose, ela pega uma célula, ou seja, um vírus, e destrói ele. E essa célula aqui, o monócito, ela se encontra em média de 100 a 800 células por mililitro de sangue. Beleza?